Meus mais humildes reverencias a todos e Jai Jinendra. Vamos continuar falando de meu senhor Mahavir, aprendendo um pouco mais. Eu adoro falar de jainismo. Jainismo tem influenciou muito a vertente do polimatismo moderno, porque na verdade ele é uma flor de refinamento sobre ensinamentos profundos de nossa existência, de quem realmente somos, muitas vezes afastado de uma visão mais mística, mas de uma visão também mais consciente, mais reflexiva, mais mental, porque nós também nos identificamos com isso, nesse sentido, né? Os geministas são considerados grandes estudiosos. Tá? Eles têm 45 livros principais, que são os agamis, em que 12 são considerados os agamis originais, quer dizer o quê? Que foram ensinamentos diretamente passados pelo meu senhor Mahavir a seus discípulos. Existem também outros textos, por isso que são os 45, que são outros textos também que, na verdade, falam sobre grandes mestres que deixaram seus ensinamentos, reflexões sobre Mahavir, que são extremamente importantes. Né? As canones, né, do jainismo, né, os sutras, no caso, né, que canone a gente usa dentro do cristianismo, os sutras dos agamis, eles são sutras que têm a ver com o respeito ao ser vivo, o vegetarianismo, sabe, a questão de meditação, a questão de conduta. Ele tem muitas reflexões sobre o nosso processo mais puro para conseguirmos alcançar este ato de iluminação, né? Alcançarmos o nirvana, o moksha, né? As compilações elas só se tornaram escritas, muitas vezes, depois de 1000 anos da morte de Mahavir, o que coloca muito em questionamento até os ensinamentos. Mas é uma coisa interessante, porque os ensinamentos de Mahavir, ao contrário de outras tradições, nunca foram distorcidos. Olha que bacana. A gente podemos enxergar de formas diferentes, mas não distorcemos o ensinamento. O ensinamento ele continua no mesmo processo, né? Em trazer essa verdade, a compaixão, a não violência, o asceticismo, a questão da alimentação, que é muito significativa, né? Estamos falando da tradição religiosa que praticamente fundou o vegetarianismo mundial. Isso é praticamente inquestionável, porque eu desconheço, se os senhores me lembrem, uma tradição de Mahavir, estamos falando de 2.500 anos atrás, né, 2.600 anos atrás, mas o primeiro guru dentro da tradição jainista, nós estamos falando de 5.000 anos. Gostaria de saber uma tradição de 5.000 anos que prega o vegetarianismo. O próprio polimatismo só pregou o vegetarianismo depois de 2.000 anos. A gente tem praticamente uma idade assimilar. Então, os Agansutras, né, eles são divididos em duas vertentes. São os Angs, que são os ensinamentos diretos do meu senhor Mahavir, né, que foram compilados pelos discípulos após a morte, né, após o Nirvana, né, a passagem do meu senhor Mahavir. E temos os Angambayas, que são os que os monges que eram os mais sábios e tinham conhecimento, compilaram e entenderam sobre a religião, sobre a tradição, sobre o conhecimento espiritual que o jainismo trouxe. Vamos falar agora do símbolo do jainismo, né? Onde está o símbolo? Vai aparecer aqui ou aqui? Aqui. Ah, aqui. O símbolo do jainismo. O símbolo do jainismo, todos estão percebendo que tem uma suástica, né? E, infelizmente, a suástica foi distorcida modernamente, né, pelo nazismo, pela cultura nazista. Infelizmente isso, porque na verdade estamos falando de um símbolo milenar, em que muitas tradições orientais usam e ocidentais também usavam a suástica, porque a suástica ela tem uma representação direta sobre os 4 elementos. Começa por aí: água, fogo, terra e água. Ar, fogo, água e terra.
E ela mostra um movimento horário, um movimento de criação da energia desses quatro elementos, formando realmente a, essa totalidade, em que o centro se encontra o quinto elemento. Tá? E no geminismo, isso é considerado também, é colocado os quatro estados da alma. A suástica ela é referenciada também sobre isso, que é o paraíso, é um estado que a alma pode estar no estado dévico, que a gente fala, né, no hinduísmo, estado de celestial. Né? Podemos estar no estado de homens. Aí a pergunta que não quer calar, o que é um homem para o jainismo? O homem do jainismo é um ser em busca de iluminação. Quando ele encontra a iluminação, ele encontra-se no paraíso. Temos o animal. O animal também é um estado que a alma pode viver. Né? Estamos falando de estados que a alma se manifesta. E o inferno. O geminismo mostra esses quatro degraus em que a alma se manifesta. Ou você está no inferno, literalmente, nesse caso, ou você está num estado animal, num estado em que você não tem as mesmas capacidades que um homem tem, mas também tem capacidade de evolução. Sabe? Existem histórias do ocultismo que falam de demônios que alcançaram a iluminação, que não é o caso aqui no jainismo. Mas a verdade é que Mahavir coloca que não importa o estado que você esteja, ou o corpo que você ocupe, você tem essa possibilidade e capacidade de se iluminar. Ok? E mostra também esses três pontinhos em cima da suástica, eles mostram os três caminhos da libertação. A fé correta, a conduta correta e o conhecimento correto. Agora vamos lá. O que é a fé correta? Dentro do jainismo, a fé correta é você ter fé em si e nos 24 Gurus, nos ensinamentos que os 24 Gurus deram. Porque a adoração, a parte de conexão espiritual está junto aos 24 Gurus. Jivas, como você, como eu, almas que alcançaram a iluminação. E como alcançaram, conhecem o caminho, né? São os guias, já tiveram lá. Então eles acabam nos transportando junto conosco, com isso. A conduta correta, que é a conduta de não violência, a conduta de evolução, a conduta de harmonia, de paz, de entendimento, ter uma conduta refinada no sentido de amorosa, entende? De neutra, até diria assim, né? De neutralidade que o jaminismo prega. E o conhecimento correto, conhecimento que todos nós temos a capacidade de iluminação. Os agamis nos mostram o caminho, Mahavir nos mostra o caminho. Então, o conhecimento ele é a base para que você possa realmente avançar em busca de sua iluminação, de sua libertação, né? Dos estados que a alma se encontra. Para que você saia do estado de homem, né, que estão me ouvindo, são todos seres humanos, apesar que alguns pets podem estar no meio, mas a verdade é que depende de nós. Tem uma frase, uma música aqui no Brasil, né? Depende de nós, uma coisa assim. Eu preciso aprender mais sobre vocês. Bom, o jainismo manifestou-se como todas as tradições divisões. Mas houve apenas duas divisões e que não deturparam o conhecimento do jainismo. Eles não criaram interpretações diferentes, mas sim mais uma conduta e uma compreensão pessoal que cada um de nós pode ter sobre o caminho a seguir junto a Mahavir. Entendeu? Apesar de não ter muitas diferenças, elas são muito similares, não existe uma. Isso é interessante, né? Quando a gente pega o cristianismo ortodoxo ou a questão do cristianismo evangélico, você vê que existe muita diferença. É extremamente significativo. E difere o teu comportamento, a tua forma de pensar em tudo. O jainismo, não.
não muda. É interessante isso. Ele cria reflexões que podem ser mais próximas, às vezes, do teu ser como homem, e às vezes reflexões que podem ser mais próximas de um ser no paraíso, né? Como eu estava falando na posição das almas. Então nós temos duas tradições, né? Que são os Digambar e os Suetambar, né? Que cada um aceita a autenticidade do conhecimento, dos agamis. Só que cada um sob uma perspectiva um pouco diferente, né? Os digams digambas, desculpa, são aqueles que usam roupa, né? Usam roupa branca, como no hinduísmo, usam uma máscara. Por que a máscara? Sempre me perguntaram isso. É o respeito que o jainismo tem junto à natureza. Todos nós sabemos, eu não vou saber o número exato, mas alguns internautas devem saber, nós comemos 50, 500 gramas, se não me engano, alguma coisa desse tipo, 600 gramas de insetos por ano. Você come isso abrindo a boca, né? Existe um ditado que eu aprendi aqui no Brasil: boca fechada não entra mosquito. E uma vez eu vi minha mãe e um mosquito está dentro da boca. Então, você já come naturalmente. Pouca gente sabe uma coisa assim que eu falo, por exemplo, bolacha. Vocês comem bolacha de morango, né? Todo mundo gosta, né? É legal. Só que o pigmento que é utilizado para um morango, para coisas vermelhas, é o cochilho. Cochilho, filhos, não é uma árvore, não é um mineral. Cochilho é um inseto. Um inseto pequenininho, vermelho. Eles são secados e são triturados. Então você fala assim, eu não como inseto. Se você comeu sorvete de morango, se você comeu é, é, bolacha de morango, hã? Figo? Figo. Por que figo? Porque o figo nasce dos ovinhos que são colocados ali dentro da fruta para que depois come figo. Estou aprendendo um pouco mais, está vendo? O conhecimento nunca para. Eu gosto de fazer essa coisa assim, dinâmica, natural. É isso que nós somos. Sem fantasia, sem posturas, que deixam de desvincular o que somos. Né? Assim, né? E temos também os monges, esses que usam roupa branca, na verdade, eles têm uma vida mais tranquila, no sentido do seu dia a dia, muitas vezes tendo uma vida mais parecida com a vida monástica. E no caso, os suetambars, eles já têm uma vida mais ascética, né? Essa tradição já não usa roupas. Você vê sadhus hindus, que não são hindus, né? Sadhus indianos, né? Com um, um leque, né? De pavão, tem até um leque de pavão aqui, não sei onde está agora, mas com leques e pavões, que eles varrem o local antes de andarem e sentarem, para que eles não pisem em nenhum inseto, nenhum microscópio, nada. Toda a vida para eles é importante, até de uma bactéria. Então, eles normalmente varrem, né, os locais para que eles não tenham que sentar em um animal. É muito bonito isso. E a única coisa que eles têm como posse, muitas vezes, é um jarro, um pote para pegar a mendicagem, para poder pegar a comida deles. São monges assim extremamente restritos, porque estão já num âmbito muito mais ascético, né, do asceticismo, né. Tem uma diferença assim, interessante entre esses monges, né. Os de Gama, eles não aceitam os agamis plenamente, porque falam que os agamis foram escritos 1000 anos depois e nem todos se lembram dos agamis, podiam se lembrar perfeitamente, tanto que existiu 12 agamis, só que um foi perdido. Um foi descontinuado, vamos colocar assim. Só não sobrou 11, um foi perdido. O que acontece também no caso dos Pitras, né? Que é bem complicado todo o conteúdo dos Pitras, que é, no caso, os textos canônicos do budismo, como a questão também dos Upanishads no hinduísmo e outras escrituras que nós temos que foram tão longas,
a sua época de existência de forma oral e muitas vezes se teve a dificuldade de passar ela para a escrita, né? Porque, como poucas pessoas sabem, muitos dos textos védicos e clássicos, como a própria Torá ou o Bhagavad Gita, são canções, são músicas para você decorar. Como que você vai decorar uma... É mais fácil decorar uma música, vamos lá, do que você decorar um comício, um texto. Então, esses textos antigos eles tinham esse lado poético, né? Esse lado musical, para que fossem mais facilmente guardados e pudesse proliferar, né? Com esses ensinamentos. A doutrina, no caso o jainismo, ela para que o conhecimento do jainismo original ele se mantenha. Ele pode diferenciar a sua compreensão, sua aplicação sobre algum tema ou outro, mas a raiz dele é continuamente regada da mesma forma. Isso que é bonito no jainismo. Eu me lembro de uma passagem minha na Índia, em Old Delhi, em Chak-Chok, para quem conhece a Índia. Existe dentro de Chak-Chok, por incrível que pareça, um templo janil de mais de 2000 anos. Muito louco isso. E eu tive nesse templo sem querer. Eu peguei uma rua lá e me perdi. E eu fui perguntar para um rapaz, papai, aí eu olhei assim à frente, eu falei, nossa, estranho, um templo no meio de Chak-Chok, que é o tipo de um shopping, né? Tipo a 24 de maio aqui em São Paulo, né? De março, a 23, é algum número desse. A 25, agora me corrigiram direito, a 25 de março, que eu também não vou lá porque eu não sou consumista. E tem o Saara, né, no Rio de Janeiro. É tipo isso lá, e você dificilmente vai encontrar um templo ou alguma coisa realmente importante espiritualmente. Não, não é o local, né? E Chak-Chok um dos mercados onde Marco Polo fez compras, pessoal. Isso é muito antigo, nós estamos falando de coisas de 1000 anos, sabe? E lá existia existe um templo de 2000 anos de jainismo que foi fundado por um dos grandes iluminados do jainismo que deixou um dos agames. Ele deixou parte de um dos textos agâmicos utilizados num lugar muito lindo. E foi a última vez que eu tive a presença, a oportunidade de estar junto a um sado jain. Eu fui vê-lo, né? Eu fui conhecer o templo, que aquilo me chamou a atenção, eu acabei entrando dentro do templo. Estavam reformando o templo há 20 anos e faltava muito ainda. Está faltando muito. E estavam lá reformando e tinha um sado. Me falaram que tinha um Bhagavan lá. Aí eu fui lá conhecê-lo, né? Um senhor já acamado, né? Um mestre espiritual já acamado. E ele só me deu um ensinamento. Um ensinamento. Era um senhor muito idoso. Eu calculo que ele teve entre 80 e 90 anos. Ele é muito idoso, já acamado. E ele só me deu um ensinamento. Ele falou, nunca esqueças que és um Deus. Lindo. Mas ele não falou porque eu sou um mestre espiritual. Ele falaria isso para todos os seres vivos. Olha que beleza! Serve para todos nós. Todos nós. Por isso eu quero lhes lembrar. Vocês, dentro do jainismo, dentro de seus corações, vocês são deuses a serem despertados. Minhas mais humildes reverências a todos os Jai de Embra. E no próximo a gente vai falar sobre as práticas, tá bom? Jai Jai.